Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para um momento especialíssimo, muito importante, um momento de resgate da história da agricultura brasileira, do resgate da soja, precisamente da evolução da genética da soja brasileira. Nós vamos falar agora da história da cristalina, não só da cristalina, mas os demais materiais que formaram a sojicultura brasileira. Nós vamos falar também, é claro, da história de Francisco Terazawa, que já está conosco nesse momento aqui no Notícias Agrícolas. Nesse instante, nós estamos produzindo e transmitindo uma live entre o seu Francisco Terazawa, o seu filho, o presidente da FT Sementes, o Maurício Terazawa, e o Jorge Strobel, presidente da Sementes Strobel, todos reunidos com esse mesmo objetivo, com essa mesma pauta, com essa mesma necessidade de passar essa informação. A história da evolução genética da soja brasileira. Um momento importante para nós agricultores, para nós produtores, um momento extremamente importante para nós dos Notícias Agrícolas. Então, eu agradeço a todos que estão conosco. Primeiramente, meus cumprimentos ao seu Francisco Terazawa. Muito boa tarde, seu Francisco. Boa tarde. É um prazer participar do seu programa. Muito bom, muito obrigado. Maurício Terazawa, prazer tê-lo novamente aqui conosco no Notícias Agrícolas. Muito obrigado pelo convite, João. É um prazer estar presente aqui. Tá bem. Jorge Strobel, da Strobel Sementes, lá que deixou nesse instante o segundo show seed, lá em Condor, lá na Fazenda das Taipas, para estar conosco nesse momento. Jorge Strobel, muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os telespectadores. Tudo bem? Muito bem. Como eu disse, nós estamos nesse instante no pleno andamento do segundo show seed da Sementes Strobel, que tem parceria no seu material genético com a FT Sementes, e nós aqui do Notícias Agrícolas estamos cobrindo esse momento importante, que teve até uma ousadia, me permitam dizer, porque foi um show, né, um show de sementes, um show de visitação ao campo de sementes, mesmo dentro da pandemia. Foi um esforço, a família Strobel superou esse esforço fazendo visitas planejadas, respeitando todos os problemas de saúde advindos da pandemia. Então, Jorge, parabéns inicialmente sobre esse momento. Mas, agora, toda a atenção para o depoimento do seu Francisco Terazawa, que, em resumo, desde 1964, começou a melhorar a soja que veio ao Brasil de um clima temperado, que exigia 12 horas, 14 horas de sol, para uma adaptação para clima tropical, com muito sol, né, de 10 horas de sol, com uma transformação diferenciada. Essa transformação genética redundou nesse material que avançou pelo Brasil durante 30 anos, a semente, a cristalina, a variedade cristalina, e, enfim, perpassou o Brasil desde o sul do Rio Grande do Sul até a linha do Equador. Outra informação importante para abrir aqui, esse resumo que nós estamos fazendo, no momento em que o Brasil não tinha lei de proteção de cultivares, que não tinha incentivo nenhum para as empresas particulares desenvolverem novos materiais, a FT Sementes, com seu esforço próprio, desenvolveu esses materiais, entre eles a cristalina, e hoje, nesse período, esse desenvolvimento foi transferido para os agricultores brasileiros. Prestem atenção nesse número que nós temos. Sem nada ganhar de royalties, a FT Sementes produziu uma melhoria para a agricultura brasileira, para a sojicultura, equivalente a 50 milhões de sacas. Traduzindo em dinheiro, o que a FT Sementes colocou na mão dos produtores sem ganhar nada equivale aos números de hoje a R$1 bilhão. Seu Francisco Terazawa, é isso mesmo? Como é que foi essa história? A gente foi levado pela vontade de desenvolver novas variedades e consultamos os companheiros, os poucos pesquisadores da época, e todos foram unânimes em afirmar que não seria interessante, porque se tratava de uma atividade antieconômica. A soja é uma planta autógama, então, uma vez você fixada ela, faz uma venda
E essa venda é resultado de 8, 10 anos de trabalho que leva para criar. E é só uma venda, quer dizer, uma atividade totalmente antieconômica. Mas a vontade era tal de desenvolver variedades que nós procuramos uma forma de convênios com cooperativa, alguns produtores que nos auxiliaram de uma maneira assim bastante modesta, de forma que a gente pudesse fazer o trabalho. Nesse meio tempo também, nós trabalhamos em aração para terceiros, serviço de colheita para terceiros e colocando esses ganhos na parte de pesquisa. Com o passar do tempo, surgiram as primeiras variedades na parte sul do país, e eu acho que com a ajuda de Deus mesmo, nós conseguimos encontrar um material que viabilizou o cultivo do cerrado. Nessa época que nós ingressamos para fazer os primeiros testes, em 1973, o Brasil caminhava para desenvolver o Centro-Oeste, que era o grande caminho da novo espaço de cultivo do Brasil. Agricultores do Rio Grande, de Santa Catarina, do Paraná, se deslocaram, centenas de famílias se deslocando, e muitos tiveram que voltar porque não tiveram uma espécie ou uma variedade que fosse economicamente viável de cultivo. E nesse ponto, a FT foi assim bastante feliz em ter uma variedade que auxiliou sobremaneira os agricultores. Sabe, até hoje, na visita que nós fazemos nos locais onde se cultiva a soja, na parte centro-oeste, nós temos recebido assim um carinho muito grande dos agricultores, né, que muitos foram salvos pela variedade cristalina. E esse agradecimento por parte dos agricultores não é esquecido. E não é só dos agricultores. Outro dia eu tive a satisfação no teu programa, de ver as palavras do Dr. Áureo Palinelli, que é uma pessoa assim que eu respeito muito pelo ele fez durante o tempo do Ministério da Agricultura. O Polo Centro foi uma atividade do governo Geisel, do qual ele foi o ministro da Agricultura, em que os agricultores que se deslocaram para essas regiões novas tiveram um apoio bastante grande. O caso do Polo Centro subsidiava 40% do preço do fertilizante, né? E foi feito um esforço grande em mapear a parte de fertilidade de solo, né? E a variedade cristalina, ela ajudou sobremaneira, porque na época, uma variedade que existia para o Cerrado, chamava-se IAC2, do Instituto Agronômico de Campinas. Esse material, ele produzia no máximo 1.500 quilos por hectare. Quando a cristalina entrou, ela de imediato bateu 50 sacos, são 3.000 quilos por hectare. Eu acho que dificilmente vai acontecer de uma variedade nova que surge agora, que venha a dobrar a produtividade. Então, essa contribuição que a FT deu aos agricultores, ela é assim bastante reconhecida, e, na verdade, isso aqui foi o combustível para nós continuarmos com o trabalho enquanto deu. Infelizmente, num dado momento, nós tivemos que vender o germoplasma, porque encontrávamos uma situação bastante difícil. Mas essa venda do germoplasma, também convém salientar que foi a primeira vez que foi feita uma venda de germoplasma no país. E isso aqui atraiu as multinacionais, e em breve saiu a Lei de Proteção de Cultivares. O momento que saiu a Lei de Proteção de Cultivares é fácil de ver pela produção brasileira. Nos levou 3 anos para fazer os testes, para validar os novos materiais,
nós pulamos de 8 para 12 milhões de toneladas, e assim vem esse crescimento. Quer dizer, a FT ajudou sobremaneira a entrada das multinacionais que ajudaram no aumento não só da área, mas no aumento da produtividade. Né? Uma coisa que eu gostaria de deixar assim, bastante claro é do início da nossa atividade, as variedades que nós recebemos dos Estados Unidos, via o doutor Edgar Hartwig, que é considerado o pai da soja do Mississippi, né? Esses materiais eram destinados só para a parte sul, aí 25 de latitude, né? Mas foi o início do nosso trabalho. Eu agradeço muito a pesquisa americana, que auxiliou a FT em ter os primeiros germoplasma de soja. Eu queria resgatar um pouco mais dessa história, Sr. Francisco, antes da gente evoluir com a nossa entrevista, porque eu quero também, porque o senhor falou que a cristalina surgiu em 1972, mas a FT realmente começou a trabalhar em 64. Eu quero que o senhor conte isso, mas antes, o senhor disse como essa sorte, essa bênção de Deus de chegar nesse material. Como é que foi exatamente? O senhor tinha um material americano nas mãos, e aí, como é que foi? Num dos materiais desenvolvidos na Universidade Federal de Viçosa, que se chamava UFV1, então Universidade Federal de Viçosa, nós plantamos uma pequena quantidade, que também esse plantio foi feito pela primeira vez no inverno, em Londrina, no mês de agosto, e dentro desse lote de semente, nós encontramos variações genéticas que desenvolveram mesmo nesses dias curtos, que é o mês de agosto. E, por incrível que pareça, se nós tivéssemos plantado esse material um pouquinho antes, a geada de 72 teria destruído essa população de planta, né? Então, escapamos dessa e deu para selecionar essas plantas, se desenvolveram, né? Foram 42 plantas diferentes encontradas, né? Em 72, o ano que eu me desliguei do Ministério da Agricultura, que eu fiquei no Ministério da Agricultura de 64 até 72, início de 72. Levamos em 73 para ali na divisa entre Cristalina e Unai, tem um córrego que se chama Arrependido, plantamos isso bem nas margens, e desde o primeiro cultivo, esse material já veio assim se destacando, né? Chamou a atenção. Continuamos nos anos seguintes, e logo também foi criada a cooperativa do Distrito Federal, né, onde nós fizemos um convênio, né, com eles para a produção desse material. E de lá, ela se esparramou em todos os estados mais do norte do país, e também ela foi cultivada, João, no norte da Argentina, na região de Salta. Ela foi cultivada na Bolívia, na Colômbia, Nicarágua, Venezuela, Guatemala, e foi até o sul do México, né? Predominou na área de Cerrado brasileiro durante 10 anos, sempre com mais de 70% da área plantada do Cerrado brasileiro foi com essa variedade, né? Então, é bastante gratificante para nós, e eu acho que é uma herança que eu deixo para os filhos, esse respeito que a FT tem pelos agricultores, né? Isso aí aonde nós viajamos, aonde nós vamos, nós somos reconhecidos. Os agricultores são uma classe que reconhece e que merecem um respeito muito grande. Eu sempre falo,
se pudesse estender um tapete vermelho para o agricultor passar, eu passaria, porque a vida deles não é fácil. Nós somos agricultores e sabemos o quanto é difícil. Já perdemos por chuva, por seca, por geada, por tempo alto, por temporal, né? Agora mesmo, esse ano, em regiões aqui do estado, em 6 minutos terminou a lavoura, os barracões do agricultor, em 6 minutos. Sim. Né? Sim. Quer dizer, não existe outra atividade que tenha um desafio tão grande. Então, esse respeito que nós devemos ter pelo agricultor. Por isso que eu falo, a pesquisa é a procura de uma verdade. Quando nós falamos para o agricultor, essa variedade é boa, essa variedade tem uma capacidade de adaptação, você pode plantar mais cedo, mais tarde, você planta com tanto, ela tem resistência a essa doença. Isso aí não é um comércio, é uma verdade. É uma verdade que nós estamos dando para os agricultores, entende? Muitas vezes ele nem sabe que esse material, essa pequena semente, tem tanta qualidade, tanta carga genética carregada. Muito bem. Olha, seu Francisco, eu estou realmente emocionado, né? Feliz, por que não, né? De estar num momento tão importante da gente estar resgatando a história com quem fez a história, né? Então é um momento muito importante para mim, para o profissional de jornalismo, do agrojornalismo, e para o nosso veículo Notícias Agrícolas ter essa história contada pelo senhor aqui, seu Francisco. Nós vamos voltar com o senhor já para o senhor contar o que é ser um melhorista, no tempo que isso nem era respeitado, nem era tido como tal, né? Eu quero voltar para essa história, mas continuar dizendo para todos os nossos ouvintes da importância histórica desse momento de ouvir o senhor contar a evolução da soja brasileira, senhor Francisco. Eu vou pedir só um favor para você, mais um minutinho, porque eu gostaria de fechar essa primeira parte. Sim. Assim, a minha alegria, entende, de ter um filho dando continuidade no trabalho. Isso, para mim, é demais de gratificante, porque eu não poderia perder uma fortuna, esse germoplasma, entende, entregar na mão de quem eu não conheço. Então, é a coisa assim, mais gratificante para mim, entende? E a dedicação. Eu estou aprendendo bastante com ele, João. Eu também, aqui no Notícias Agrícolas, senhor Francisco, temos muita felicidade de ter a administração do nosso site, o comando do site, pelo meu filho Daniel. Eu entendo exatamente o que o senhor está dizendo, quando a gente dedica a nossa criação para o filho. Aí é uma coisa muito bom. Vamos então ouvir o filho, vamos ouvir o Maurício Terassawa. Maurício, que bom ouvir seu pai falar isso assim no ar para todo mundo, né? E também, ao mesmo tempo, eu imagino a responsabilidade sobre os seus ombros, né, de prosseguir, não só com a geração Terassawa, mas também com a geração dos materiais que vocês levaram para o país. Mas, assim, adicionando a essa colocação, o Maurício, eu quero ouvir também de vocês que todos esses materiais que o seu pai citou, né, mas a princípio, nós vamos dizer assim, com a mais famosa, que é a cristalina, hoje nós temos materiais absolutamente novos, você já revelou aqui no Notícias Agrícolas. Então, assim, como é que se deu essa evolução? O que é que aconteceu nesse período? Nós estamos em plena inovação em termos de evolução genética, né, Maurício? João, exato. A gente fica muito emocionado de ouvir, na verdade, as palavras do seu Chico, né? E é uma satisfação grande você poder trabalhar com o seu pai, né? Então, a gente sabe o Fred com você, é a mesma alegria que a gente tem. E eu, quando eu voltei dos Estados Unidos em 2012, eu fiz um contrato com o seu Chico que ele ia me ensinar por mais 15 a 20 anos durante as viagens todas da gente. Então, é uma coisa que deixa a gente bastante alegre, né? E com toda a experiência dele, todo o conhecimento dele de Brasil, de fora, de soja, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar ele desde pequeno e, na verdade, a evolução do melhoramento da época da soja convencional
passando pela soja RR, passando pelas novas tecnologias, pela Intacta, por essas novas sojas que estão agora entrando no mercado, com múltiplas tolerâncias a lagartas, múltiplas tolerâncias a diversos herbicidas. E isso, na verdade, é uma evolução e um trabalho muito grande, de uma comunidade científica muito grande, são vários pesquisadores buscando o quê? Cada vez aumentar o teto de produtividade. No início, no Brasil, a gente tinha muita soja que tinha um hábito de crescimento determinado, e isso era uma coisa extremamente interessante, mas com diversos problemas que vieram, advindos de ferrugem, mudanças de época de plantio para você poder ter uma safrinha e plantar milho em janeiro, fevereiro, o material de hábito de crescimento indeterminado começou a chegar. E isso começou exatamente nesse período que a Lei de Proteção de Cultivares foi aprovada. Então, essas empresas de fora vieram com investimentos, com esses novos materiais, advindos bastante da parte já norte dos Estados Unidos, da onde eu fui estudar e fiquei praticamente 6 anos lá. E isso aí mudou o panorama desde o sul ao norte do Brasil. Hoje, por exemplo, a FT tem materiais indeterminados e com múltiplas tolerâncias a todas as doenças, como eu já comentei no seu programa anteriormente, principalmente o nosso foco é tolerância aos nematóides, né? Mas, como o seu Chico comentou, a capacidade que a gente tem hoje de colocar tecnologia dentro de uma semente com múltiplas tolerâncias, tentar chegar no teto de produtividade. Hoje, o meu objetivo como melhorista é chegar a 150 sacos por hectare, João. Porque 80 sacos por hectare a gente já tinha com a FT Obiara em 1988. Sem usar fungicida, sem usar inseticida, e naquela época não tinha ferrugem, né? Mas o que é o maior trabalho hoje? É defender o potencial genético de produtividade, porque o clima mudou, nós estamos plantando em áreas aí que nunca foram soja, eu voltei de Roraima há pouco tempo e áreas que antes não tinha condição de plantar nada, hoje estão sendo cultivadas com soja, né? Mudanças de área com gado de pastagem degradada para áreas de soja, áreas marginais, arenosas. Então, a gente tem buscado com o melhoramento, e todas as empresas trabalham nisso, né? A formação minha é brasileira, mas também tive muita formação americana nisso, né? E obviamente, a gente nunca trabalha sozinho, não é, João? A FT hoje trabalha com a parte de biotecnologia, com a parte de análise do genoma da soja, com os marcadores moleculares, com a parte de fitopatologia, nematologia, muito, muito dedicada, e principalmente testando em cada local, como na Fazenda Taipa. Na Fazenda Taipa, da família Strobel, nós temos praticamente quase 12 a 15 hectares de pesquisa de novas cultivares que os agricultores irão plantar em 5, 6, 7 anos. Então, muitas vezes ele não sabe que a gente já tem na mão a ferramenta que ele vai estar usando para daqui 5, 6, 7 anos. Então, o nosso trabalho não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho sempre de médio a longo prazo. E quando a gente vê um agricultor hoje falando para a gente, num dia de campo, que colheu mais de 80 a 90 sacos por hectare, como eu ouvi hoje aqui, e que está extremamente satisfeito, porque com toda a adversidade que foi a época de plantio, ele acha que ele vai colher a maior safra da vida dele com essas variedades que a gente está trazendo, isso dá uma satisfação muito grande, né? Então, isso é um trabalho que isso não tem dinheiro que pague. Então, essa é uma coisa muito grande e uma gratificante do trabalho do melhoramento genético. Muito bom. Como todo melhorista, você tem que ter paciência, né? Acho que essa é a mensagem que você tem. Aí eu vou fazer um parêntese aqui para dizer assim, você tem que ter paciência com a nossa internet, né? Porque hoje nós precisamos também ter uma evolução na internet, né? Nós estamos ainda no século passado, pelo menos parece isso, né? Com relação à internet. Eu digo isso porque a sua imagem ficou travada, eu peço desculpas aos nossos telespectadores, né? Mas nós estamos fazendo uma live direto de Curitiba, aqui eu estou no Mato Dentro, a nossa central está em Campinas, o Maurício está lá em Condor, onde também está o Jorge, é isso, né, Maurício? É isso aí.
A sua imagem ficou travada, mas Está congelada ainda? Está congelada, mas assim, a sua voz, que é o mais importante, né? A sua cabeça, a sua ideia, isso a gente compreendeu perfeitamente e ficamos satisfeitos, viu, Maurício? Tá ok, muito obrigado, João. Muito bem. Agora, pois não, você quer completar? Pois não? Não, eu gostaria que o Jorge, que da Sementes Strobel, que ele comentasse um pouco da experiência dele como agricultor. Eles estão na região já há mais de 60 anos, e o que ele sentiu, na verdade, porque nós somos parceiros há 3 anos. O que foi a evolução que ele tem sentido nisso, desses materiais que a FT trouxe para a região, o que ele acha que mudou na vida dele aí como agricultor? É exatamente isso que nós vamos fazer. Passar a palavra para o Jorge Strobel, como eu disse, está acontecendo não é dia de campo, mas é um show de sementes, né? Um show de exposição de cultivares e variedades lá em Condor, lá na Fazenda das Taipas, da família Strobel, sob o comando do Jorge. Então, Jorge, essa é a pergunta, né? Como agricultor, o que você tem a dizer a respeito de tudo que você ouviu até esse momento, Jorge? Jorge? Travou. Opa, aí. Jorge, tá me ouvindo? Ei, internet, hein? A internet. Aqui? Não. Está aqui? Tá bom. Mais um segundinho. Então, assim, enquanto que o Jorge está se conectando novamente, porque perdemos o sinal lá com o Condor, é muito importante que a gente tenha esse depoimento. Aí está aí o Jorge. Não só como a empresa de sementes, Strobel Sementes, mas exatamente como o produtor Jorge Strobel. Pois não, Jorge, você me ouve? Acho que ainda não. Então, enquanto o Jorge tenta fazer a conexão, né, porque a internet está nos prejudicando direto de Condor, eu quero voltar a Curitiba com o seu Francisco. Seu Francisco, deixa eu aproveitar o senhor, né? É um momento todo especial para nós, né? Então, a gente já entendeu, o senhor contou da sorte de ter esse material fantástico que virou a cristalina, que quase que foi destruído pela geada de 82, se eu não me engano. É isso exatamente, né? 72. Brasil naquela época, né? Eu era garoto, mas ouvia. E aí os agricultores subiram o cerrado, mas subiram o cerrado depois dos conhecimentos advindos daquele núcleo que depois virou Embrapa. Nos conte o que aconteceu de 64 para frente, seu Chico. Na verdade, a Embrapa foi criada já depois dos anos 70, né? 73, 74. Em 64, para você ter uma ideia, que na década de 60, ao começo, o Rio Grande do Sul produzia menos de 200 mil toneladas de soja, e era o único estado que cultivava a soja no país. Quer dizer, um pequeno silo abrigava toda essa produção. Os pioneiros gaúchos se deslocaram ao centro-oeste porque era a área de expansão do país. Havia uma propaganda bastante grande, entende, dessa nova área de expansão. Mas faltava a técnica, né? Então, quantos e quantos retornaram, entende, perdendo aquele pouco que eles tinham quando foram para o centro-oeste, né? Os mais persistentes, entende, continuaram perseverando, né? Tiveram ajuda com a cristalina. Isso eu falei, onde eu tenho andado, eu tenho recebido, assim, vamos dizer, essa gratidão, entende? Né? Eu não ganhei dinheiro, mas eu ganhei o respeito e a gratidão dos agricultores. Isso também tem um valor incomensurável. Né? Eu diria que é a maior assim, de todos. Um respeito assim tão grande, entende? Né? Porque alguns estavam de mudança para retornar ao Rio Grande do Sul e foi a última a tentativa que ele fez de cultivo da soja, e saiu tão bem que ele iniciou. Eu tenho testemunhos de agricultores que compraram as fazendas com o dinheiro da cristalina, que compraram seus aviões, seus maquinários, né?
E isso eles não esquecem, o agricultor não esquece desse benefício que ele recebeu. Né? Professor Francisco, mas assim... Pois não, desculpe. A FT é uma empresa pequena e, quando começou, ela era equipe. Eu tinha que mandar eu mesmo, Chico, corra aqui, Chico, faça isso, Chico, faça aquilo. Assim foi o começo da FT. Se você visse a nossa estrutura, entende? Quer dizer, a gente começando com uma pinça, um par de bota, uma barraca 3x2, uma tábua, saco de café, colocando a soja dentro e ligando a parte de maquinário com os pau, regulando a rotação a 100 ppm. Daí o pessoal queria saber o que é 100 ppm para trilhar a soja. É 100 pauladas por minuto, rapaz. Entende? Para você tirar os grãos da vagem, depois bandejar como bandejava o café. Assim foi o começo, certo? E na entre-safra, eu me deslocava com caminhão, coletadeira. Na época, você plantava muito trigo no norte, no oeste, para fazer as colheitas, para ganhar uns recursos para o verão poder fazer os experimentos. E isso sempre com a ajuda da família. O meu laboratório era no fundo de casa, a esposa, o filho ajudando a contar semente, contar os pacotinhos, entende? E feito tudo manualmente, com enxadinha, certo? A primeira visita que o pai da soja, americano, Edgar Hartwig, fez em Londrina, ele ficou admirado de ver o trabalho. As plantas colhidas dos experimentos, arrancadas, não ceifadas, arrancadas, entende? E colocadas dentro do saco com a raiz para cima, né? E nesse arranquio de planta, eu já aproveitava para ver a qualidade da raiz. Então, é uma empresa que há 50 anos está melhorando o sistema radicular da planta. Muitos olham só a parte de cima do solo. E nós, desde o início, olhamos a parte... Então, é já sinônimo. FT tem raiz forte. Eu sou um sujeito de sorte, um repórter de sorte. Dizem que o repórter é igual goleiro, viu, seu Francisco? Tem que ter sorte. Eu tenho. E ouvi essa história maravilhosa. Mas, seu Francisco, em 64, eu estou focado em 64, quando houve a Revolução, o senhor estava onde? O senhor já tinha uma formação de melhorista? Ou como é que foi isso, o seu início? Esse momento que o senhor colocou o Maurício para contar saquinhos, por favor. Em 64, eu ingressei no Instituto de Pesquisa e Experimentação Agropecuária do Sul. Era localizado a sede em Pelotas e eu fiquei trabalhando em Ponta Grossa. É um órgão do Ministério da Agricultura. Esses institutos regionais antecederam a criação da Embrapa. Eram 8. Em 68, foi desmembrado e foi criado o IPAME. O IPAME tinha sede em Curitiba e atuava no norte do Paraná e também na parte de São Paulo. E aí... Então, tá. Por favor. Durante 8 anos. Mas eu achei... eu queria, na verdade, um desafio maior. Entende? Um desafio maior, e por isso eu já era concursado, tudo. Eu pedi demissão do Ministério e iniciei essa atividade de pesquisa com uma planta autónoma, sem ter uma lei de proteção de cultivares, entende? Assim, um desafio bastante grande mesmo, não? Mas fazendo aquilo que você deseja fazer, sabe? Se tivesse uma palavra, uma frase para dizer, eu diria a busca de um ideal. A busca de um ideal, coisa bonita. O senhor Francisco, mas enfim, eu só insisto nessa pergunta. O senhor já era melhorista ou, enfim, foi se aprimorando? Não. Para você ter uma ideia, o cultivo da soja, nesse início, era tão insignificante que quando eu saí da escola de agronomia em Curitiba, aqui da Federal,
em 1963, não existia cadeira soja. O meu primeiro aprendizado foi com o Dr. Francisco de Jesus Vernetti, do IPEAS, em Pelotas. Muito bem. Bom, enfim, aí a gente, é desnecessário perguntar, mas vou deixar a colocação, né? Aí o senhor sobrevoa hoje o Brasil de norte a sul, né? E vê essa potência, né, alimentando o mundo, um monte de navios chineses às portas dos portos brasileiros, nós sofrendo aí para entregar soja, colher soja debaixo de chuva lá em cima, sofrimento que teve no sul com essa seca, depois chuva no Paraná, e aí nós temos a soja, temos 130 milhões de toneladas de soja para entregar para o mundo. Como é que bate isso na sua cabeça sobre isso? O agricultor, ele é incansável. Nós somos filhos de agricultores, né? Contudo que não de cereais, mas mais de hortaliça. E quando perdia, meu pai me falava, vamos plantar novamente, que a próxima colheita vai ser boa, vai render, vai ter preço bom, essa coisa. E agora eu continuo falando para o filho, entende? Mas é algo assim tão gratificante, João, que eu acho que uma outra atividade é difícil que dê para você. Porque a soja, como as outras plantas, é um ser vivo. Você precisa olhar para ela com respeito, olhar para uma planta como se fosse uma rainha, dar todo o cuidado que ela merece, como merece um ser humano, entende? Para ela poder retribuir. E quando você fica pensando que leva 10 anos, hoje, por causa dos avanços de gerações, mais vezes do ano, cultivo, semeadura, colheita, mas quando eu iniciei, eram 10 anos para criar uma variedade, se partisse do cruzamento, e um dia você vê aquilo que foi uma semente cobrindo áreas, como eu tive oportunidade de parar no 163 em Mato Grosso, tempo que não tinha asfalto, nada, e você olhar de um lado e outro da estrada, numa extensão assim que você não sabe se dava 10 quilômetros, 20 ou 50 quilômetros, tudo da tua variedade, entende? E já chegando em ponto de colheita, que é algo mais de gratificante, e eu acho que poucas pessoas tiveram esse beneplácito de sentir isso, porque eu senti muitas vezes. Tá bom, parece que, pelo menos pelo barulho que a gente está tendo aqui de interferência na internet, acho que a gente está conseguindo... a gente está conseguindo... Agora, o Jorge. Parece que o Jorge está se movimentando. Jorge, você nos ouve? Estou ouvindo, João. Tudo bem? Tivemos um probleminha de conexão aqui, né, para variar um pouco, né? Como eu disse antes, né? A gente evoluiu tanto na semente e deixamos a evolução da internet lá para trás. Jorge, então, né? Puxa vida, eu estou sempre agradecido por esse momento importante de estar ouvindo o seu Chico, né? Essa história do Brasil, né? Brasil contemporâneo. Aí, de repente, nós temos que fazer um corte e ir lá para Condor, nesse instante, lá para os seus campos e dizer assim, o que tem ali para você como produtor, não como empresário, como dono da Strobel, mas como produtor, o que você encontra ali, Jorge? Isso, a gente, na verdade, claro que a gente já conhece a FT, eu também já vivi no Centro-Oeste, eu conheci a Cristalina quando eu era criança em Rondonópolis, 10 anos, eu me lembro da sacaria que vinha escrito Cristalina, e o meu serviço com 10 anos era botar inoculante turfa em cima das caixas da plantadeira. Desde ali eu conheço a FT. Depois, aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente retornou, então a Abiar era muito famosa. E aí houve um vácuo da FT que a gente não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas ela não se ouvia falar. Há 6 anos atrás, a gente plantou uma cultivar, depois, claro que a gente sabia que eles tinham retornado ao mercado, né? E agora com o Maurício, e a gente plantou, por indicação de uma cooperativa, olha, tem uma cultivar interessante da FT, e nós, poxa, vamos lá, vamos testar ela.
Nós plantamos, na época, 90 hectares, e naquele primeiro ano nós já colhemos 85 sacas por hectare. Não é 1 hectare só, João, são 90 hectares, um talhão inteiro, né, com todas as diversidades que tem dentro da lavoura. Então, nós conseguimos essa produtividade. E aí, nos chamou a atenção. Nós estávamos desenvolvendo um projeto para a produção de sementes. E, imediatamente, nós contactamos com o pessoal da FT. Aí, logo em seguida, inclusive, o próprio seu Francisco veio conversar com a gente, o Maurício também, e a gente colocou, a gente é pequeno, está começando pequeno, e eles, não nos interessa o tamanho, nós queremos que vocês façam algo de qualidade, se vocês acreditam em nós estamos apostando em vocês. Nós somos muito gratos à FT por acreditar também na gente, né? A gente tem um projeto já desenvolvido há bastante tempo, mas como comercial de sementeiros mesmo há apenas 3 anos. Então, assim, o que me chama a atenção na FT? E o que a gente enxerga nas lavouras como produtor? Não é apenas a questão da produtividade, mas claro que isso tem que estar inserido dentro. Ninguém vai plantar para produzir menos. Mas a questão que o Maurício e o próprio Francisco, seu Francisco, batem forte, sanidade radicular, aprofundamento de raízes. Nós precisamos estar preparados para aqueles momentos que não são aqueles momentos ideais. Você tem um estresse hídrico, ou você tem algum encharcamento, ou qualquer coisa. Você não pode, sua soja, que tem um teto tão grande de produtividade, sofrer com qualquer intempérie que venha surgir. Então, isso talvez seja o grande diferencial da FT, né? Trazer ao produtor materiais de alta produtividade, mas com estabilidade de produção, que interessa a todos os produtores, né, João? Eu vou encerrar com você, já que a sua internet está boa, mas depois eu quero dar espaço para o Maurício. E não sei se a gente vai conseguir fazer 3 internets ao mesmo tempo, 3 conexões ao mesmo tempo. Então, eu vou encerrar com você daqui a pouco e depois eu vou pedir para o Maurício voltar ao vivo. Mas assim, Jorge, você está encerrando o segundo Show Seed, que foi um desafio, né? Para dizer assim, uma coragem, né? De fazer no meio da pandemia um evento presencial, né? E a gente reproduziu aqui muitos depoimentos dos produtores que chegaram nessa visita programada que vocês fizeram, e você, claro, os acompanhou e os ouviu. O que bateu isso no seu pensamento, no seu coração, na cabeça de vocês, da família de vocês? O que vai acontecer daqui para frente, Jorge? Essa questão do próprio do Show Seed, né? Isso é uma coisa que a gente debateu bastante tempo em função da pandemia, né? Muitos agricultores pediam para a gente, nós estamos interessados, nós queremos olhar, e a gente não tinha como não mostrar os campos, né? Não só as parcelas, mas os campos estão lá à disposição de todos os produtores. A nossa expectativa esse ano, apesar das previsões pessimistas iniciais, nós termos, assim, produtividades muito interessantes. Tem materiais aí que vão nos surpreender, com certeza. E tem depoimentos dos agricultores, não é só a gente. O que a gente pede para os agricultores, abram as porteiras, não plantem tudo, FT, planta lado ao lado, ao seu melhor soja. Nós queremos apenas que você, agricultor, ateste o que nós estamos dizendo. O agricultor tem que provar dentro da sua propriedade, e daí sim, aí ele vai adquirir confiança e vai começar a plantar e vai aumentar a sua área. E o objetivo nosso, claro, no final é esse, né? Enfim, valeu a pena, né, Jorge? Valeu a pena, com certeza, valeu a pena. É uma genética excepcional. Nós temos essa herança toda do seu Francisco e o Maurício nos acompanhando sempre, estando junto com a gente, uma empresa familiar e brasileira, né? Então, na verdade, deu um casamento muito certo tudo isso aí. A gente também é familiar, nós somos daqui e estamos enraizados no Brasil, e vamos
para frente, vamos evoluindo sempre. Tem muitas coisas interessantes aparecendo aí. Muito bem, parabéns, viu, Jorge? Parabéns pelo seu esforço, pela sua insistência, pelo seu compromisso com o país, né, de patriota, de levar o desenvolvimento do nosso país, que o que você está fazendo nada mais é do que propiciar a possibilidade que todos os brasileiros tenham paz, esperança e prosperidade nas suas vidas. Muito obrigado, viu, Jorge? Obrigado, João. Até a próxima. Um abraço. Muito bem, deixa eu ocupar, então, como eu disse, a internet do Jorge, né, para o Maurício, para a gente poder ter o segmento desse momento histórico aqui no Notícias Agrícolas. Será que o Maurício já nos ouve? Já escuto bem, João. Eu retornei aqui. Bom, agora sim. Então, Maurício, assim, eu vou tornar a dizer, né, que esse momento para mim muito importante de ouvir a história do seu pai, né, do seu Chico, né, que além de pai, né, é uma pessoa extremamente importante para o país. Eu acho que era importante que a gente registrasse para a história, para os produtores, e tudo isso que o senhor Francisco está nos contando. Eu acho isso fenomenal. Mas, assim, eu já até ouvi sobre isso, mas eu quero falar no futuro, né? Então, você disse, eu quero 150 sacas. Você está sendo ousado, ambicioso ou com os pés no chão, Maurício? João, quando a gente começou a trabalhar com melhoramento, então, meu pai com mais de 50 anos de experiência nisso, e eu com pouco, assim, chegando aos 30 anos de experiência com melhoramento, a gente sabe que quando a gente chega com as linhagens, com o potencial produtivo, nos ensaios, nessa produtividade, em breve, 4, 5, 6 anos, um ou outro agricultor começa a alcançar isso. Isso é tão verdade que hoje nós temos alguns ganhadores desses concursos nacionais de produtividade que chegam a produtividades próximas, 120, 130, 140, em áreas de sequeiro, às vezes em área de irrigado, quando as condições são ótimas e são perfeitas, porque o potencial genético existe, né? Nós estamos trabalhando para isso. Então, antigamente a gente olhava uma planta de soja, a gente via 2, 3, 4 vagens, os entrenós, 10, 12 entrenós, o peso de 1.000 grãos, 120, 150. Nós começamos a trabalhar em melhoramento com soja logo após os anos 2000 ali. Nós já tínhamos algumas cultivares que eram especificamente para exportação, que elas tinham um PMS o peso de 1.000 grãos de 250, 280 até 300 gramas. E, obviamente, com o advento dessas biotecnologias, sojas com esse peso de grãos, elas são interessantes, mas elas tornam o produto muito caro para o agricultor. Porque hoje a soja tornou-se, como a semente de milho, tão importante e você tem cada grão investido em tecnologia, e por isso a importância da Strobel Sementes, trazer semente com vigor altíssimo, né? Mas que o potencial genético dentro dela seja mantido. Então, uma semente de alto vigor com potencial genético de 9 toneladas por hectare, quer dizer, os 100 sacos por hectare, a gente já tem isso batido há muito tempo. E isso vários concursos aí já mostram aí, desde o início desse primeiro concurso nacional aí que ocorreu, acima de 100 sacos. O que a gente quer e o que a gente já vislumbra e já vê dentro dos nossos ensaios são materiais que a gente colhe 150, 160, 165 sacos por hectare. E isso só é possível quando você tem um conjunto de fatores cuidando bem do teu solo, com uma agricultura sustentável, com manejo de palhada, com plantio direto, sem compactação, tornando isso a vida, usando muito esses produtos biológicos, que hoje o seu Daniel muito bem comentou no programa Notícias Agrícolas, né? Aquilo, solo com minhoca, que é coisa... Eu tive a chance de andar com ele logo após a tua entrevista com ele nas lavouras dele, né? E o potencial fantástico que isso atinge. Então, esses materiais genéticos hoje, a gente tem possibilidade de ter 8, 10, 12, até 16 vagens por entrenó, com inflorescências duplas, como a gente já está trabalhando, 20, 30 entrenós reprodutivos. E isso, obviamente, faz com que a gente tenha potencial genético para chegar nisso, né? Quando eu me formei agrônomo,
o teto de produção, a gente queria colher 100 sacos por alqueire e 42 sacos por hectare. E muito agricultor o perfeito era o que colhia isso. Hoje, a gente não quer colher menos que 80 sacos, né? 75, 80 sacos. É difícil porque tem as intempéries, tem o clima que é adverso, tem todo esse aparato que nós temos que ter. Nós temos uma programação para plantar, mas São Pedro, esse ano, por exemplo, atrasou toda a parte de chuva, tanto no Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, mas graças a Deus, a gente está com uma safra aqui no Rio Grande do Sul, vislumbrando ser uma boa safra, uma excelente safra, e que os materiais eles vão responder, porque realmente existe esse potencial genético, e da nossa parte, a gente tem descoberto cada vez mais. Hoje, os incrementos eles não são mais da ordem de 0,5%, como era antigamente. A gente já consegue incrementos de 1,5% a 2,2%, 2,3% ao ano de produtividade na genética, para que isso se expresse, obviamente, nos 150 sacos por hectare. Esse sonho está muito perto de ser reproduzido aí pelos agricultores que hoje trabalham com material nosso e com várias empresas, obviamente, né? Muito bem. Então, assim, olha que coisa interessante essa conversa nossa, né? Puxa vida. Então, a minha conclusão, nós estamos com um novo norte, né? Um novo paradigma a seguir, né? 180 sacas, não, 150 sacas a 160, com 30 entre nós, na planta. Exatamente. Então, esse é o paradigma, né, esse é o paradigma. Então, nós temos uma cultivar que chama 3191, que o normal dela são 30 entre nós com carga. Então, isso a gente já consegue atingir 80, 90 sacos por hectare. Nós estamos incrementando essa bagagem genética dela para que ela consiga tolerar cada vez mais a doenças de raízes, aos nematóides, à seca, a alumínio em profundidade, que são vários problemas que a gente tem, né? O que vai acontecer com a atmosfera? Vai aumentar gás carbônico, vai diminuir? Então, tentando trabalhar com várias coisas diferentes que vão ser o futuro do nosso agronegócio, né? Então, o meu pai deu uma entrevista na Folha de Londrina, João, em 1971. Ele falou, em 1971, o Paraná e a economia de São Paulo, do sul de São Paulo, era 100% café. Ele deu a entrevista na Folha de Londrina e falou que a soja ia substituir o café no norte do Paraná e ia ser a grande riqueza do país. Eu lembro que ele foi chamado em Brasília, ele trabalhava no governo federal, ele foi chamado em Brasília para responder como é que soja não tem, o Paraná não produzia nem nada praticamente de soja, né? Nós não tínhamos nada. Então, assim, é tão importante a gente ter pessoas como ele, que foram visionários na época, né? Atuam ainda no campo, trazem experiência de toda a bagagem, porque não tem melhor bagagem do que os anos vividos, né, João? Na agricultura. E isso faz com que a gente tenha mais força e queira cada vez melhorar ainda mais. Então, por isso que o desafio é grande, mas a gente tem muita vontade de trabalhar e uma equipe muito motivada, porque ninguém faz o trabalho do melhoramento sozinho. A gente é uma comunidade, né? Nós somos uma família grande, né? Minha esposa trabalha no melhoramento, nós temos vários melhoristas em todas as regiões do país, vários técnicos que conduzem e vivem o dia a dia para que a gente consiga chegar com o produto final. A FT é uma empresa hoje que tem muita gente trabalhando, né? E eu tenho a chance de comandar essa equipe grande e uma satisfação muito grande de poder trabalhar junto, né? E ver essa evolução. Muito bem, muito bonito, viu, Maurício? Que bom, que bom. Parabéns, Maurício, nossa vida. Ok, Maurício, deixa eu ocupar a sua internet agora com o seu Chico, para a gente encerrar brilhantemente esse encontro. Muito obrigado, até a próxima, meu amigo. Muito obrigado, João. Muito bom, vamos em frente. Muito bem, vamos agora voltar ao seu Francisco. Seu Francisco, que coisa boa, né? Ouvindo tudo isso, eu acho que eu queria encerrar esse nosso encontro com uma mensagem sua para os agricultores, para a posteridade. Eu queria uma mensagem sua para as futuras gerações. Vamos imaginar assim, seu Francisco, para os bisnetos do Maurício, os tataranetos do Maurício. O que você deixa para a posteridade, para esse pessoal todo que virá aí, seu Francisco?
E qual é a sua mensagem para eles, da sua geração, dos terraçauas e também para todos os brasileiros? Não é fácil responder a tua pergunta, mas eu acho que a contribuição ou a herança que você pode deixar é o exemplo de trabalho, entende? De continuidade, da perseverança, entende? E, sobretudo, antes de você iniciar um trabalho, você se aconselhar, pensar bastante, entende? Mas, uma vez iniciado, ele tem que ter continuidade. Eu acho que o sucesso de um trabalho é a continuidade, né? A gente ainda sonha, eu espero poder ainda dar alguma contribuição para a FT. Hoje, sob o comando do Maurício, ele que é o maestro dessa orquestra hoje, entende? Né? E ter essa expectativa de a cada ano você ter um aumento de produtividade, uma melhora na parte qualitativa das doenças, resistências, essa parte toda, para dar uma segurança maior aos agricultores, né? Eu fico, assim, bastante feliz, porque essa continuidade está na mão de um filho que realmente gosta, entende? E provavelmente isso será também dado continuidade para outras gerações, né? É tão gostoso de falar sobre isso, né? Agora, eu gostaria de continuar mais um tempo acompanhando, para mim aprender alguma coisa a mais. Eu aprendi com os meus professores, com os agricultores mais antigos, né, uma geração. Depois aprendi mais um pouco com os meus colegas, com os agricultores da minha idade, né? E hoje estou aprendendo com uma terceira geração, que é a geração do meu filho. Então, se cada geração soma mais ou menos 50 anos, a gente teria, assim, mais ou menos uns 150 anos de experiência, né? E passando. Isso aí é tão, assim, gratificante para nós, né, João? Tão gratificante, e eu acredito que essa continuidade vai ser dada, sobretudo com a espécie soja, porque ela já é cultivada há mais de 2.000 anos, né? Ela tem uma base de pesquisa de grande profundidade, não é qualquer acontecimento que vai destruir com essa cultura no mundo. E o mais importante, que tudo dela tem um valor, tudo é aproveitável. A gente, grosseiramente, tem aí, vamos dizer, o óleo, o farelo, margarina, mas são mais de 200 produtos que você tira da soja. É uma planta realmente milagrosa, né? E eu acho que feliz de nós que pudemos, vamos dizer, trabalhar e continuamos fazendo alguma coisa com essa cultura. Muito bom. Sr. Francisco, para sintetizar mesmo e para encerrar de vez, qual é a sua visão de Brasil? Como é que vai ser o Brasil? Como é que o senhor vê o Brasil do futuro? Teremos um bom futuro, Sr. Francisco? Com certeza, porque eu tenho visto, assim, na parte dos agricultores, né? Eu não falo, vamos dizer, nos outros setores, mas nos agricultores e nos nossos colegas. Em meados de 60, 70, haviam muitos aventureiros, estavam só em busca de financiamentos, entende? E pensando que iam lograr as plantas
um pseudo-agricultor, aqueles com A minúsculo, entende? Preparavam mais ou menos a terra, colocavam a semente, porque sem semente não teria alguma coisa para emergir. E passavam com a carreta carregada com adubo, sem colocar no solo, para vender para o vizinho. Não? Então, esses tipos de agricultores acabou. Hoje você vê a dedicação que existe, o amor que eles têm pelas fazendas, entende? A qualidade dos agricultores em cuidar do seu solo, do seu maquinário, entende? Quer dizer, realmente é uma grande profissão. E a dedicação dos nossos colegas, não só os obtentores de variedades, né? Mas também os extensionistas, a dedicação que eles têm em poder dar aos agricultores aquilo que há de melhor para aumentar essa produtividade. Eu acho que o Brasil, ele já está sendo, mas será um grande exportador, produtor de alimentos para o mundo. Essa é a nossa esperança. E está caminhando a passos largos com isso. Muito bom. Senhor Francisco, vamos encerrar a nossa conversa dessa forma brilhante aí que o senhor nos deu, onde a gente vai ver o futuro, como sempre, de o Brasil e os brasileiros serem os provedores da sustentação da humanidade. Então, senhor Francisco, muito obrigado por esse momento histórico, muito obrigado pela sua gentileza e carinho para conosco, muito obrigado ao Maurício pelo carinho que ele tem também pelos nossos filhos, né? Os meus filhos, todos os 4, mas essencialmente o Frederico, o Daniel, que estão aqui à frente do Notícias Agrícolas, e o Jorge Strobel pelo carinho com que nos recebeu nessa semana do segundo Show City. Tenho certeza que os produtores rurais também ficaram igualmente felizes. Muito obrigado, Francisco, muito obrigado, Maurício, muito obrigado, Jorge. Vamos em frente. Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva. Um abraço. Um grande abraço. Um abraço para todos. Tudo bem, muito obrigado. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos, portanto, encerrando mais esse evento extremamente importante, histórico para nós, né, mostrando como foi a evolução da soja no Brasil e como será. Né? 150 a 160 sacas. Essa é a meta. Muito obrigado. Vamos em frente. Até a próxima.